iniciar mais uma catequese paroquial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Nossa Senhora, auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Queridos irmãos e queridas irmãs, nós começamos a falar na semana passada a respeito de uma virtude tão importante, tão necessária, tão simples, por isso tão fácil de ser vivida e ao mesmo tempo tão esquecida. Às vezes acabamos enquadrando ela como algo de repente para o passado, desatualizado, fora de moda. Estamos falando da virtude da modéstia. Eu quero recordar que Nosso Senhor diz que quem não for fiel no pouco, não vai ser fiel no muito, no grande. Então, todo caminho de virtude, não obstante as dificuldades, as inconstâncias, a lentidão que é própria da nossa natureza, que isso deve também ser levado em conta para que ninguém se desanime, para que ninguém não se veja chamado à santidade e santo de auréola, de resplendor. Nós devemos começar então pelas virtudes mais fáceis, e a virtude da modéstia é uma delas, e tão necessária para os dias de hoje, né? Pois bem, nós temos uma frase do Papa Pio XII que diz o seguinte, a prova da importância dessa virtude, embora sendo a menor, né? Enquanto a modéstia não for colocada em prática, a sociedade vai continuar a degradar-se. A sociedade fala o que é pelas roupas que veste. Eu estava olhando na direção errada da câmera, agora eu estou olhando para você. Olha, vou repetir a frase, vejam como que é importante. Enquanto a modéstia não for colocada em prática, a sociedade vai continuar a degradar-se. A sociedade fala o que é pelas roupas que veste. Nossa Senhora, ela desceu do céu em Fátima no ano de 1917, portanto há mais de 100 anos atrás, para nos alertar a respeito dessa virtude. Ela disse que chegariam muitas modas que ofenderiam a Nosso Senhor. Bom, primeiro nós temos que entender então o enquadramento dessa virtude, o quadro onde se encaixa a modéstia. Você sabe que em cada tela, cada coisa tem o seu lugar, né? Se a gente fosse imaginar as virtudes como uma grande tela, cada virtude tem o seu lugar, a sua associação. Nós vimos que tem um quadro relacionado às virtudes teologais, que são aquelas que Deus infunde na alma, a fé, a esperança e a caridade. E depois nós vimos, semana passada, revíamos das nossas catequeses, as virtudes chamadas cardeais. Teologais porque é Deus que infunde na alma. E cardeais porque elas são também virtudes humanas, que é claro, precisam ser elevadas pela graça para terem méritos para a vida eterna, mas elas partem de um esforço, de uma decisão humana. E 4 são essas virtudes, são chamadas cardeais, justamente porque tem a ver com aquela dobradiça da porta, cárdine, né, que faz todo aquele jogo com as virtudes. São 4 essas virtudes: a justiça, a fortaleza, a prudência e a temperança. A
temperança. E essas virtudes, elas compõem como que constelações, né? São grandes virtudes, vamos dizer assim, as maiores, né? Como o Sol no sistema solar, é o centro ali, são cada uma dessas virtudes. Em torno a cada uma se organizam, então, as outras tantas e variadas virtudes. Nós poderemos comparar aqui com o lustre da igreja, né? Que também a gente pode tirar tanta coisa bonita dele, está aparecendo aí. Ele tem um pêndulo no meio dele, então a gente imagina como se ali fosse uma dessas virtudes cardeais, né? E em torno desse pêndulo estão ali as lâmpadas, né? Estão como se fossem candelabros, né? Cada lâmpada, então, comporia uma virtude relacionada a essa virtude maior, que é a virtude cardeal. Então, onde a modéstia se encaixa ali? A modéstia é como se fosse uma daquelas lâmpadas, uma daquelas luzes organizadas em torno àquele pêndulo, né? E é a última das virtudes relacionadas à temperança. Aqui, então, não a modéstia não se liga à justiça, à prudência e à fortaleza, senão à temperança. A temperança é o pêndulo. Em volta da temperança nós temos diversas virtudes, várias virtudes, e dentre elas a virtude da modéstia, que se relaciona com outras virtudes também. Ora, do que trata a virtude da temperança? Nós vimos semana passada. É a moderação dos prazeres sensíveis, é o equilíbrio no uso dos bens criados. Essa é a virtude da temperança. E a modéstia, sendo a última da lista, ou seja, a mais simples, e repito, portanto, a mais fácil de ser vivida, ela serve para refrear ou moderar o apetite em matérias mais fáceis. Então, a virtude da temperança, ela modera, né? Modera a alimentação, os outros prazeres sensíveis, etc, etc. Né? Poderíamos citar tantos exemplos. E também a modéstia é uma moderação, porém em matéria mais fácil. Por exemplo, se nós pegarmos ali as questões relativas à castidade, à ira, é matéria mais elevada, é matéria mais difícil, né? Desde que o homem foi ferido pelo pecado original. A modéstia, então, ela está abaixo, ela vai pegar algo mais fácil, mais simples. E nós podemos entender a modéstia como em 4 ou 5 tipos de modéstias, né? Ou de moderações. A primeira se relaciona à virtude da humildade, então é dentro do quadro dessa virtude que vai ser tratada a humildade, que modera o quê? O impulso da grandeza. É um impulso que está na nossa alma. Inclusive, há uma virtude que se chama a magnanimidade, que é desejar as coisas altas, elevadas e nobres, né? Mas esse desejo, esse impulso, ele não pode ser desenfreado, ele não pode ser não moderado, porque senão ele vai se corromper num vício. Né? Qual seria esse vício? Soberbo, orgulho, vaidade e etc. Então a modéstia, ela ordena junto à humildade, em relação ao impulso pela grandeza. Há um outro tipo, que se chama a estudiosidade, né? Que ela vai moderar um outro desejo que nós temos, que Deus colocou em nós, que é o desejo do conhecimento. Qual seria o vício ou a corrupção desse desejo? Seria a curiosidade. Então, não é incomum dizer de uma pessoa muito curiosa que é uma pessoa imodesta, né? E qual é, portanto, a virtude que ordena esse desejo de conhecimento? A estudiosidade.
né? Um estudo ordenado, disciplinado, para um conhecimento verdadeiro que não se liga por nada à curiosidade. Depois nós temos um outro tipo que trata a modéstia corporal. Por que o padre está explicando isso? Porque a gente geralmente, quando fala de modéstia, pensa em roupa, pensa em vestido, né? Isso é uma ponta, né? É uma tratativa da virtude. A virtude ela engloba muito mais, né? A parte externa, o comportamento, a apresentação, mas a parte interna também, como nós vimos, principalmente através da humildade e da estudiosidade. E a modéstia corporal, do que ela trata? Dos movimentos do corpo, né? Ou poderíamos dizer, do comportamento. Para a gente explicar bem isso, a gente precisa entender que a virtude, ela está no meio. A virtude, ela busca o equilíbrio, né? Ela não vai nem para um extremo nem para o outro, porque senão ela pode se corromper, aí deixa de ser virtude e passa a ser um vício. Por exemplo, relacionado à modéstia corporal, ela está no meio, é o equilíbrio do comportamento, dos movimentos do corpo. Quais são os extremos? Quais seriam os vícios? Os vícios podem ser por excesso ou por defeito. Qual seria o excesso desse vício? A afetação. A pessoa que tem os movimentos, o comportamento exagerado, afetado, ensaiado, né? E qual seria o defeito? Seria por rudeza, né? Uma se preocupa demais por excesso ao ponto da afetação, a outra não se preocupa nada. Ela se apresenta, se comporta de modo rude. Depois nós temos um outro tipo que São Tomás de Aquino sempre, o padre está baseado em São Tomás de Aquino, ele vai chamar de eutrapelia, é uma palavra grega, que significa a moderação de quê? A moderação da diversão. A moderação, São Tomás trata muito do jogo, né? A moderação do lazer, da diversão, tá? Que seria também uma virtude da modéstia. E o último tipo seria, aí propriamente dita, a modéstia nas vestes, a moderação dos adereços. Repito, grava bem isso. A virtude, ela está no meio. Ela não está nos extremos, porque ali pode se encontrar muito bem um vício. Então, veja só, o que seria um vício? Onde se faltaria a modéstia por excesso? Vaidade no vestuário, sensualidade, né? Pessoa que veste por sensualidade, para chamar a atenção, né? De uma forma muito sensual. Ou até mesmo a preocupação em excesso com a aparência, com as vestes, com os ornamentos do corpo, com os adereços, né? Seria aquela pessoa cheia de penduricalhos, né? Que quer chamar a atenção mais pela aparência, pelo que tem por fora, do que pela dignidade, pelos valores dentro de si. E qual seria o defeito, né, nessa parte que toca as vestes, os ornamentos do corpo, os adereços? Seria também a negligência, que é a falta de zelo, a falta de cuidado, a deselegância, né? Então, a pessoa que é negligente com a sua apresentação, com as suas vestes, com as suas roupas, né? Ela comete uma falta contra a virtude da modéstia, né? Então, vocês vejam como que a gente tem que entender bem onde se situa a virtude, né? Porque tem gente que despreza o cuidado, despreza a questão da apresentação, né? Você já viu alguém falar assim, não, mas Deus é simples. Um exemplo que eu estou citando, a gente vai para a missa de qualquer jeito, você vê, não, que imagina, Deus não liga para isso. Não, está pecando contra a modéstia também. Por quê? Porque isso seria um vício, seria um defeito, ou seja, a negligência com a aparência externa, com a apresentação, com o vestuário, a deselegância. Aí eu volto, a pessoa virtuosa é uma pessoa que tem bom gosto, é uma pessoa extremamente elegante. A pessoa deselegante não é virtuosa, ela é viciada, né? Tem erro. E claro, há pessoas que ainda se vangloriam disso.
né? Desculpa o jogo de palavras que o padre vai usar, mas é o que no corriqueiro o povo usa assim, né? Dizendo, você pensa que é bonito ser feio, tem gente que acha que é bonito, né? Se descuidar, ser desleixado, e principalmente se essa pessoa é católica, então ela está faltando modéstia para ela, né? Então, a modéstia, ela não vai se tratar nem do exagero, mas também da negligência. Não se trata de negligência. A virtude, ela para no meio, tá? E aí, há sim um outro ponto que toca a virtude da modéstia, que é matéria para as nossas próximas catequeses, que São Tomás de Aquino ele vai dizer, inclusive, que a pessoa que se veste, tanto o homem quanto a mulher, mas nessa matéria se trata bastante das mulheres, né? Alguém fez uma observação seguinte, né? Que observando bem a psicologia do homem e da mulher, qual que é a tendência da mulher? É mostrar-se mais. Qual que é a tendência do homem? É olhar mais. É olhar mais, né? Então, vejam como que uma coisa vai de encontro com a outra. Então, São Tomás diz que vestir-se para produzir excitação sexual nos outros é pecado mortal, né? Então, vejam como que essa virtude é importante. E depois nós vamos voltar nesse assunto. Claro que há esse vestir-se hoje, né, cada vez mais sem a questão do pudor, que é uma outra virtude, que o pudor trata de esconder o que não deve ser mostrado, né? Essa matéria vai tocar na leviandade também, né? Há mulheres que se vestem para produzir esse tipo de excitação, mas por leviandade. Por quê? A moda, está na moda, todo mundo faz assim, né? Então, vamos fazer. Tem gente que ainda é mais um pouco avançado, né? No raciocínio defeituoso, problemático. Na verdade, mas os índios faziam assim, né? Então, São Tomás diz que em determinados casos, pecado mortal, né? Em outros ele vai dizer, é venial. Mas quer dizer o quê? Que ofende a Deus e que falta também com a virtude. Depois nós vamos ter uma outra matéria para tocar em se tratando dessa virtude, da modéstia, que a veste, ela define, ela mostra quem nós somos. O modo de apresentação, ele mostra quem nós somos, né? Então é claro que uma veste que um homem utiliza mostra a sua masculinidade, assim como a que a mulher veste deve mostrar a sua feminilidade. Nós vamos voltar nesses assuntos e eu quero tratar com vocês agora, contar uma história que serve muito bem para a reflexão do que nós falamos até aqui. Repito, durante o tempo da Páscoa, nós vamos voltar nessa virtude e de um modo bastante prático, tá bom? Eu termino contando essa história para nós saudarmos Nossa Senhora com a antífona pascal e nos prepararmos para a Santa Missa. Aconteceu com um missionário, né? Regressava das missões da África um missionário de barba longa e veneranda. Todos no navio o tratavam com respeito. Durante o dia, enquanto os passageiros se divertiam, ele permanecia no convés, rezando e contemplando o belo céu. Comparava a sua paz com aquela visão que ele tinha todos os dias, né? E mais se alegrava de ter escolhido a melhor parte, o sacerdócio. Pois bem, numa tarde ele desceu para a refeição e modestamente ocupou o seu lugar à mesa.
vamos voltar nessa questão da modéstia do comportamento. A modéstia ela se liga ao olhar também, ao modo de falar. A gente vai tocar nisso tudo. Então, aquele missionário se comportou modestamente à mesa da refeição, que tinham outras pessoas também. Em frente dele se sentou uma senhora vestida muito à moda. Isto é, diz a história, quase como Eva no paraíso. O missionário lançou-lhe um olhar sério e guardou o silêncio. Vejam que isso tudo é próprio da virtude da modéstia. Durante toda a refeição esteve constrangido. Compreendia a obrigação que tinha de advertir aquela senhora, mas queria fazê-lo caridosa e polidamente para que a sua repreensão fosse mais eficaz. Ainda estava indeciso quando chegou a sobremesa. A senhora tomou delicadamente uma maçã da fruteira e ofereceu ao padre. E ele respondeu: desculpe, senhora, preferira que a senhora mesma a comesse. Não, faça o favor, insistiu ela. De modo nenhum, respondeu o padre, pois é a senhora que compete comer a maçã. Mas por que, padre? Para que se repita o caso da Sagrada Escritura. Eva tomou uma maçã, lembra-se? Levou-a à boca e deu-lhe uma dentada. E então abriram-se-lhe os olhos e compreendeu que estava desnuda. Então, encerramos com essa historinha para a nossa reflexão. Esse tema da modéstia voltará nas próximas catequeses, nós vamos nos aprofundando. E repito, a pessoa virtuosa tem bom gosto. A pessoa virtuosa é extremamente elegante. Não é virtuoso fazer pouco caso das coisas. Não é virtuoso aquele simplismo, quase à beira de um desleixo, né? E ainda põe a culpa em Deus. Não, mas Deus é simples, não se importa com isso. Não, nós vamos ver então nas próximas catequeses como nós devemos viver a modéstia no comportamento, no olhar, no falar. E é claro, é tão fácil, não é? Escolher uma roupa. É fácil ou não é? O que é mais fácil? Pegar o hábito de rezar o rosário todos os dias de joelho? Ou tirar uma camisa, uma calça do armário e usar, no caso dos homens, no caso das mulheres, um vestido modesto, uma saia modesta, uma roupa modesta. O que é mais fácil? Certamente a virtude da modéstia. Então vamos pedir graças a Nossa Senhora para começarmos do fácil, para começarmos do pouco. Com a graça de Deus, sermos fiéis nas grandes coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.